Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, que possamos aproveitar ao máximo hoje esse tempo para estudar a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, diga-se de passagem. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você e de pedir a Deus que nos ilumine nesse momento para que nós possamos, de forma sábia, passar essa palavra a todos vocês e que a igreja seja edificado em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade. Eu quero, nesta hora, Senhor, suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê a luz para o entendimento da Tua palavra. A Tua palavra já está revelada para nós, mas nós temos que ter, ó Pai, entendimento de como interpretar as Escrituras de forma sábia, coerente e, ó Pai, que essa palavra possa entrar dentro de nós, o nosso coração está aberto, ó Pai, e a Tua palavra é a semente que precisa germinar dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a aprender e a viver a Tua palavra para a Tua glória. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero aproveitar esse tempo, irmãos, eu não vou ler o texto todo, o livro de que nós vamos meditar hoje na lição de hoje é em João capítulo 3, os versículos que foram me passados foi do versículo 1 ao 21, mas eu quero enxugar um pouco mais para que a gente possa aprofundar e discutir um pouco mais sobre temas relevantes que esse capítulo trata. E eu quero ler com os irmãos apenas alguns versículos. Eu quero ler aqui na primeira parte, o versículo 5 até o versículo 8. E depois a gente vai saltar para o versículo 15 e a gente encerra no versículo 18. Amém? Vamos começar então aqui a primeira parte, versículo de número 5. Palavras do nosso Senhor Jesus. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Agora vá comigo para o versículo de número 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu quero então aqui fazer alguns destaques muito importantes nessa lição de hoje, meus amados irmãos, porque aqui temos temas muito relevantes. Aqui nós temos pelo menos dois temas que são de suma importância para o nosso aprendizado nesse dia, nessa manhã. O primeiro deles vai falar sobre o novo nascimento, muito importante para nós, irmãos, como cristãos, como servos de Deus, que nunca possamos perder de vista o que vem a ser o novo nascimento, né? Como acontece o novo nascimento e entre outras coisas que vamos aprender, outras verdades que nós vamos aprender. E o segundo tema relevante fala da salvação, da grande salvação que Deus operou em seu Filho Jesus para nos alcançar, para nos dar esperança. É maravilhoso, irmãos, a gente poder aqui aprender a respeito dessas duas verdades que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, eu quero nesse primeiro momento, eu quero me prender aqui hoje, nessa primeira parte, que a gente vai ver que vai nascer um diálogo entre um fariseu chamado Nicodemos e Jesus, né? Nicodemos se aproxima de Jesus à noite, talvez temendo ser retalhado pela liderança judaica, né? Pelo sinédrio, por aqueles que seguiam ele. Afinal de contas, Nicodemos era um homem que tinha uma influência poderosíssima na sua época, não é? E ele vai até Jesus à noite,
né? Vai para bater um papo teológico com Jesus. E também, com certeza, havia uma sede, havia uma fome no coração daquele homem, embora ele ainda não tivesse claro na sua mente a respeito desse tema muito importante que Jesus vai levantar, sobre o novo nascimento. Vai chamar Nicodemos realmente para viver uma nova vida. E nós vamos aprender aqui, irmãos, nessa primeira parte sobre o novo nascimento, que o novo nascimento, ele é uma necessidade para todas as pessoas. Todos aqueles que um dia tiveram contato com a palavra do Senhor, que tiveram contato com o Evangelho de Jesus, precisam nascer de novo. Necessitam nascer de novo. Aí vocês talvez me perguntam, por que é necessário nascer de novo, pastor? Porque sem o novo nascimento, nós não vamos adentrar o reino dos céus. Nós não vamos conseguir sonhar com os céus, nós não vamos jamais ter essa oportunidade. Será impossível se nós não nascermos de novo. Então, a necessidade de novo nascimento é urgente. Não é? Então, por que eu preciso nascer de novo? A primeira pergunta que nós devemos fazer. Por que eu preciso nascer de novo? Em primeiro lugar, porque a inclinação do nosso coração, ela é continuamente má. O homem, ele está afastado de Deus. É um fato, irmãos. O homem nasceu no pecado. O homem nasceu desgarrado, distante de Deus, com a semente do mal no seu coração. O meu filho, ele tem 1 ano e 5 meses, o Murilinho. E é impressionante, irmãos, as atitudes que ele tem, à medida que ele vai crescendo, você percebe já o pecado dentro dele, né? Porque existem coisas que você não precisa ensinar. Ele automaticamente, pelo pecado que existe nele, ele ainda não tem essa consciência, mas o pecado existe ali dentro dele, a maldade, né? E ele tem algumas atitudes que às vezes você vê nitidamente como o ser humano ele já nasce no pecado, né? Então você vê muitas vezes não faz, ele toma atitudes assim, de puxar o cabelo, essas coisas, de morder, né? De chorar por qualquer coisa, de fazer mimo. E ninguém ensinou isso. Isso é próprio da nossa natureza, irmãos. Nossa inclinação para o mal e para se levantar contra Deus, ela já vem da nossa natureza pecaminosa, né? Então, aqui, a verdade é que nós jamais vamos desejar conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar a nós, se o próprio Deus não tocar em nosso coração. Nós jamais desejaremos buscar a face de Deus. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo ainda, né, de pandemia, que a gente vê o povo agora se reunindo com medo. Alguns estão buscando Deus por medo, não é? De alguma maneira, a gente vê que não é porque as pessoas têm essa espontaneidade, não é porque o coração delas é bom, né? Na verdade. Então você não pode mudar a si mesmo, ninguém pode mudar a si mesmo. Você está cego para as coisas de Deus. Eu estou cego para as coisas de Deus. Eu estou insensível. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, não é isso? E nós não conseguimos dar vida a nós mesmos, não é? Então, nós vamos aprender isso hoje, que o novo nascimento ele é uma obra do Espírito de Deus em nós. Sem o novo nascimento você não pode chegar ao céu nem se encantar com o céu, como eu disse agora há pouco. Em segundo lugar, por que nós temos que nascer de novo? Porque sem o novo nascimento, como eu acabei de falar, nós não vamos ver o reino de Deus, né? Nós não vamos nem sequer poder entrar no reino de Deus. Então, é Deus que vai mudar as nossas mentes, as nossas disposições íntimas. É Ele que vai fazer um transplante do nosso coração. Ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Porque o homem natural, ele, como eu disse para os irmãos,
por natureza tem um coração duro, por natureza ele não quer se aproximar de Deus, por natureza ele faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, esse Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, mas Jesus diz para ele que ele precisa nascer de novo. E esse nascimento é um nascimento radical, é um nascimento que vai trazer mudança mesmo de vida para ele. Então aqui, amados, em terceiro lugar, por que nós temos que nascer de novo? Porque as pessoas hoje, elas querem nascer, elas querem viver, elas querem compreender aqui, como nós estamos falando, elas querem ganhar o céu, elas querem ser salvas pelo seu intelecto, elas acham que as suas obras são suficientes para elas merecerem o céu, para Deus se agradar delas. E isso não é verdade. Não é? Aqui nós também podemos entender, irmãos, o seguinte, que as pessoas, elas muitas vezes se aproximam de Jesus mais por aquilo que ele faz do que por quem ele é. Jesus fez muitos milagres. Não é? Jesus, no tempo do seu ministério, muitos milagres ele fez, principalmente no início, né? Quando ele começou aqui o seu ministério. E muitos foram atraídos a Jesus com uma fé intelectual, uma fé emocional, não é? E Nicodemos também ficou impressionado com isso, com esses sinais que Jesus estava fazendo, e isso levou ele a reconhecer que Jesus era vindo de Deus, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, por isso que a sua fé era uma fé rasa, uma fé ainda muito pequena, e essa fé que ele tinha não era suficiente para salvá-lo, porque ele não conseguia crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele vai tomar um choque, porque Jesus vai falar para ele assim, você precisa nascer de novo. E então aqui a gente vai ver que não adianta a gente só crer em milagres, né? Nós temos que nascer de novo. Em quarto lugar, por que nós temos que nascer de novo? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então, não é uma exigência que o nosso Deus coloca diante de nós. Então, não se trata de placa de igreja, não se trata de que família você é, se você é rico, se você é pobre, não se trata do seu nível intelectual. Aqui Jesus exige que todos nasçam de novo. Então, esse é algum dos destaques que eu quero fazer, né? Porque sem um novo nascimento, o ser humano ele não vai longe. Ele vai morrer nos seus deleites, nos seus pecados. Sem um novo nascimento, o ser humano ele vai continuar amando o mundo e se distanciando de Deus. Mas sem um novo nascimento, o ser humano vai continuar sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. E vai continuar se conformando com este mundo, né? E com o curso deste mundo. Então, aqui, nós temos que procurar entender, irmãos, o que não é um novo nascimento. Então, vamos seguir, né, nesse estudo que a gente está fazendo, que primeiro a gente tem que entender o que não é um novo nascimento, né? O novo nascimento não equivale a pessoa ser bem-sucedida financeiramente. Nicodemos era um homem muito rico, era um homem abastado financeiramente, né? Mas o dinheiro que ele tinha não satisfazia a sua alma. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que você e eu conhecemos que são pessoas bem-sucedidas na vida financeira, são empresários, empresárias, pessoas ricas, pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, irmãos, mas elas, existencialmente falando, são vazias.
São pessoas tristes, são pessoas depressivas, são pessoas que precisam de algo ou de alguém, e esse alguém a gente sabe que é Jesus, né? Então, o dinheiro de Nicodemos não garantia a segurança da sua alma, né? E ele precisava desse novo nascimento. Então, isso eu estou começando então pela negativa. Isso não é um novo nascimento. Tem pessoas que atrelam um novo nascimento a pessoa ser bem-sucedida financeiramente. Então, a gente sabe que o dinheiro é bom, né? Mas quando a gente morrer, no máximo que ele vai proporcionar para nós é um belo funeral, né? Um caixão com uma boa madeira para segurar um bom tempo para a terra comer, mas depois tudo vai apodrecer e a gente sabe muito bem disso. E o que não é um novo nascimento? Em segundo lugar, não tem a ver com conhecimento bíblico. Nossa, isso é talvez você fale assim, nossa, pastor, mas uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem que ter um conhecimento bíblico? Sim, mas eu estou querendo dizer por um outro lado, irmãos, que muitas pessoas conhecem. Aliás, Satanás conhece a Bíblia mais que eu e você, não é? No entanto, ele não nasceu de novo, né? Então, Nicodemos tinha um conhecimento profundo, né? Ele era mestre em Israel, era doutor na Bíblia, né? Mas ele não era salvo, não é? Então, há muitas pessoas que pregam, expulsam demônios, pessoas que profetizam, mas isso não quer dizer nada, não é? Elas não entrarão no céu. Talvez você seja um intelectual, você conheça muitas coisas, tem muitos diplomas, mas todo esse conhecimento não pode salvar a sua alma. Nicodemos era mestre, mas estava perdido, não é? Em terceiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa, né? Nicodemos era fariseu, ele era membro de um grupo mais radical e conservador que existia, da religião judaica. Os fariseus se levantaram fortemente contra a helenização da religião judaica. Eles eram separatistas, né? Eles não aceitavam, né, que eles consideravam dignos do reino de Deus todos aqueles que discordavam deles. Eles não aceitavam que as pessoas discordassem deles. Se discordassem deles, era passível de ser preso, de ser punido. Os fariseus, aqui eles davam mais atenção às leis externas do que à transformação interior do coração. Então veja, quantas pessoas não estão assim, meus irmãos, também. Dão tanto valor às coisas externas, né? Às vezes a gente também, nos dias de hoje, a gente faz a mesma coisa. Nós damos tanta atenção para aquilo que é externo, para a beleza exterior. Se o cara fala bem, se ele tem uma boa dicção, se ele sabe se apresentar, mas como será que está por dentro, né, irmãos? Muitas vezes também damos mais valor ao exterior do que ao interior, que é o que Deus mais admira dentro de nós, é aquilo que está dentro de nós, irmãos, né? Então eles tinham muitas regras, mas essas regras não faziam deles pessoas que experimentavam o novo nascimento, né? Então eles construíram um sistema de salvação pelas obras. Jesus vai denunciar isso, Jesus vai contra esse tipo de coisa, né? Que a gente vai conseguir a salvação pelas obras, pela meritocracia, né? A meritocracia é boa até um certo ponto, irmãos, mas quando a gente vê o ser humano, ele vai se sentindo tão possessivo por essa coisa do eu posso, eu mereço, eu consigo, que ele começa a acreditar que pelo seu esforço ele pode alcançar a salvação. E isso não é verdade, nós sabemos disso. E eles construíram essa religião baseada nas obras, né? Nicodemos era um fariseu zeloso da sua religião, jejuava, orava, ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava, mantinha uma vida moralmente irrepreensível, não é? Mas ele não era salvo. Então,
aqui em quarto lugar, o novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança, né? Talvez você tenha um cargo e você pense assim, nossa, eu estou há tantos anos na igreja, né? Exerço tanto tempo esse cargo, com certeza Deus vai me levar, eu vou ser o primeiro da fila a entrar no reino. Nós vamos ver, irmãos, que Nicodemos era um dos principais da sinagoga, né? Ele era um dos membros, e eram 71, né, que presidiam, e esses homens eles decidiam coisas importantes na vida das pessoas, na área civil, na área criminal e na área religiosa. Eles tinham autoridade para prender e para julgar, só não para condenar, mas eles tinham tal autoridade, né? Então eles velavam pela vida moral, espiritual e familiar de toda a nação de Israel. Veja como Nicodemos era um homem influente na sociedade, né? E um líder destacado de sua religião. Mas ocupar um cargo de liderança na igreja não é suficiente para levar você e eu ao céu, né? Ninguém entra no céu por ser pastor, ninguém entra no céu por ser diácono, ninguém entra no céu por ter tantos anos de igreja, não é? Não é isso, irmãos, né? E em quinto lugar, o novo nascimento não equivale a ter apenas informações certas sobre Jesus. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre, como eu já disse, mas não reconhecia Jesus como filho de Deus, não é? Ele apenas reconheceu Jesus como fazedor de milagres. E talvez ele pensasse que Jesus seria um dos profetas, né? Mas isso também não estava correto. A sua visão estava distorcida a respeito de Jesus e também do novo nascimento. Então, amados, nós temos tanta coisa para falar. E agora eu quero entrar então na parte com vocês do que significa o novo nascimento, né? O que vem a ser o novo nascimento. Em primeiro lugar aqui, eu quero dizer para vocês que o novo nascimento é algo radicalmente novo, não é? O versículo 3, você pode acompanhar comigo no capítulo 3, Jesus vai dizer assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observe isso, meus irmãos, né? A palavra grega, anotem, significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. Então, é passar da morte para a vida, não é? 2 Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amados, aqui Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna, se o Espírito Santo implantar em seu coração a vida que tem sua origem não na terra, mas no céu. A salvação implica mudança radical. Em segundo lugar, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. É nascer do céu, irmãos. O novo nascimento não vem dessa terra, não vem das coisas que giram em torno de nós nessa terra. Vem do céu, vem de Deus. A palavra, anotem, traz a ideia de cima, do alto. O céu não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. O lugar que nós fomos gerados no coração de Deus, né? Não nascemos do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, não é? O homem não tem tal poder, né, para fazer isso, né? O ser humano pode muitas coisas, mas não pode dar vida a si mesmo. Só Deus pode dar vida a nós. Só Deus. Eu queria citar aqui para vocês um trecho de Charles Spurgeon que diz assim: quando ele diz que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Da mesma forma que um etíope não pode mudar sua pele, nem um leopardo suas manchas, assim também não podemos produzir
esse nascimento de cima, né? Só o Espírito Santo de Deus pode dar vida ao que está morto. Só o Espírito Santo de Deus pode soprar na minha vida e soprar na sua vida, né? E nos dar vida. Só o Espírito de Deus pode abrir o nosso coração, convencer-nos do pecado, converter-nos do pecado e nos regenerar e nos dar uma nova vida, nos redimindo da nossa vida velha. Então, irmãos, o novo nascimento, em outras palavras, é uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus. Então, Jesus, ele trabalha isso com Nicodemos, ele vai dizer logo para Nicodemos, Jesus não vai ficar dando voltas, ele já vai logo dizer para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, não é? Você tem que nascer do alto. O que precisa acontecer com você é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo. Você pode ser batizado nas águas, e isso é importante. Aqui não estou querendo dizer que o batismo nas águas não é importante, irmãos, mas ele pode ser apenas algo superficial, apenas algo, como que nós podemos dizer, irmãos? Pode se tornar uma tradição. Porque meu pai se batizou, eu vou batizar também. Porque minha mãe, meu tio, né, porque falaram que eu tenho que batizar. Quantas pessoas não nasceram de novo e usam o batismo, né, o mergulho nas águas, como um novo nascimento para dizer que vão entrar no céu? Estão totalmente equivocados, não é? Porque sem a purificação da alma, operado pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus, irmãos. Então, aqui, o Espírito de Deus é quem transforma o nosso coração e nos capacita a seguir a Deus integralmente. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus. Então é ser uma nova criatura. O novo nascimento não pode ser algo superficial. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, né? Nova esperança, novos temores. O novo nascimento é uma obra livre, né? Que acontece de forma soberana e misteriosa do Espírito Santo em nós. Então, é interessante que Jesus vai fazer a comparação dessa transformação, desse novo nascimento, com o vento, né? É especialmente plausível, porque os termos ruá no hebraico e pneuma nos gregos significam vento ou espírito, né? O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja bem, nascido do Espírito. Então o vento é livre, soberano e misterioso, né? O Espírito sopra onde quer. Nós não podemos explicar o vento, mas podemos senti-lo e ouvi-lo, né? Assim é a obra do Espírito Santo no nascimento. Ele sopra onde jamais sopraríamos. Ele sopra em quem jamais sopraríamos. O Espírito de Deus sopra na rua, sopra nos lugares que a gente não imagina, como boates, no campo de futebol, no botequim, no lar, na casa, na igreja, na rua. Ninguém pode limitar esse poder transformador do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Então, aqui dá vontade de falar tanta coisa a respeito disso, irmãos, mas eu quero deixar muito bem frisado para que eu possa gastar um pouco mais agora desse tempo, né, com vocês, falando um pouco mais sobre a salvação, não é? Que vai me chamar muita atenção aqui, né? Então eu quero que vocês se agarrem a essa verdade. O novo nascimento acontece por vontade divina e quem produz isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso devemos orar a Deus para que Ele atue, né, em nossas vidas e nos faça nascer de novo.
Eu quero trabalhar agora também sobre a grande salvação, não é? Aqui, os judeus, vocês sabem muito bem que eles estavam familiarizados com a seguinte verdade: Deus nos escolheu como nação e nós somos os filhos queridos de Deus. E Deus nos ama e rejeita e odeia o resto do mundo, não é? O mundo é tão ímpio que Deus não ama esse mundo, apenas o povo judeu. Os judeus tinham essa imagem, né? Eles achavam, acreditavam que eles eram a menina dos olhos de Deus, né? Mas aqui, porém, o amor de Deus não se restringe a uma raça. O amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau, tão maligno, tão ímpio, né? Que Deus decidiu amá-lo, né? De forma concreta. Nós vamos ver o amor de Deus se materializando, né? Isso é muito lindo. Deus ama o mundo com um amor altruísta, né? Um amor valioso de redenção. Então, amados, eu quero que você entenda agora nessa segunda parte, sobre a salvação, sobre a grande salvação de Deus, né? É que nós não podemos ser salvos em nossos pecados. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, nem pode ser salvo por rituais sagrados, porque Deus providenciou para nós a salvação. Louvado seja Deus, né? A carta de Hebreus vai dizer assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Por que essa salvação ela é tão grande, irmãos? Jesus respondeu essa pergunta em João 3,16, né? E que diz assim: a salvação é grande por causa da sua procedência, porque Deus amou. E eu quero destacar aqui mais algumas verdades. Em primeiro lugar, sobre a salvação, a grande salvação de Deus, é que o amor de Deus por nós é eterno. Né? Essa salvação é tão grande porque o amor de Deus, ela foi tão grande porque o amor de Deus é eterno por nós. Né? A grande salvação chegou a nós de forma incondicional. Hoje nós amamos com algumas condições. Vocês vão ver como que acontece isso, né? Por exemplo, eu só amo se ele me corresponder. Eu só amo se ela for boa para mim. Eu só o amo se ele me ajudar. Veja que essa espécie de amor, né, é um amor que não é incondicional. E o amor que Deus tem por nós, que foi esse amor que nos salvou, é um amor que não espera o se, não espera quando, mas é um amor que amou independentemente da minha ação ou das minhas atitudes, né? Então, porque esse Deus nos amou com amor eterno. Isso é lindo. O amor de Deus é espontâneo, é auto gerado. Não merecemos o amor de Deus, mas ele nos amou. Agora é interessante aqui que ele nos amou quando éramos inimigos. Né? A Bíblia vai dizer isso. Ele nos amou e apesar de sermos pecadores, Deus não sente nojo de nós. Ele nos deseja assim como um noivo se alegra com a sua noiva. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com cordas de amor. Seu amor incondicional, seu amor é incondicional. Então não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais e nem há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Isso é uma grande verdade. Segundo lugar, de onde veio esse amor? Nós vamos constatar, não podia vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus. Né? O amor de Deus vem dele mesmo. Deus é a fonte do amor. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele ama porque é da sua natureza amar. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele é amor. 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor.
Deus é a causa, né, do seu amor. A causa do amor de Deus não está em você, está no próprio Deus. Tem gente que se acha, né, acha que é a última bolachinha do pacote. Mas aqui, a causa do amor de Deus não está em nós, está no próprio Deus. Deus pode dizer que Ele se basta porque Ele é Deus. Amém? Bom, em terceiro lugar, qual a dimensão do amor de Deus? Devemos então entender que Deus ama toda a raça humana e não apenas alguns, como os judeus pensavam, né? Como os fariseus pensavam, mas também os gentios, né? Deus é grande no seu amor e o seu amor é estendido a todos, né? A extensão do amor de Deus é pelo mundo inteiro, né? Então não tem, Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama o doutor, ele ama o analfabeto, ele ama o jovem, o velho, o religioso, o ateu, né? Então para um fariseu, para Nicodemos, isso aqui foi chocante quando Jesus começou a dizer isso, né? Mostrar isso, dizer que Deus amou o mundo. Isso foi uma coisa que não entrava na cabeça. Eles não acreditavam que Deus... Eles acreditavam, como eu disse para vocês, irmãos, que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo, mas Jesus anuncia que Deus ama o mundo, ama os pecadores a tal ponto de dar não de dar um anjo. Olha só a coisa, isso é muito forte aqui. Deus poderia ter escolhido um arcanjo, Deus poderia ter escolhido um ser celestial para ter vindo aqui, redimir a nossa vida do pecado, mas ele escolheu o seu filho. A pergunta é, que amor é esse? Não é, meus irmãos? Que amor é esse? Então, Deus nos amou, Deus amou o mundo, Deus amou os perdidos, Deus amou os pecadores, raças, povos, tribos, línguas. Por isso que nós temos que evangelizar, e evangelizar é falar do amor de Deus para as pessoas, não é? Deus ama aqueles que são indignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado. Isso é algo que a gente nunca vai conseguir entender, né? O amor de Deus é maravilhoso, mesmo que nós às vezes o rejeitamos, mas o amor dele não muda por nós. Então a salvação é grande por causa da sua intensidade, porque Deus amou tanto o mundo, e aqui eu quero destacar para fechar com os irmãos. O amor de Deus é indescritível. Eu não posso descrever em palavras o amor que Deus teve por nós, porque o amor que Deus teve por nós, irmãos, ele foi sacrificial. Ele amou ele nos amou de forma prática, não de forma abstrata. O amor de Deus foi com evidências irrefutáveis, né? Jesus se materializou, se tornou carne, habitou entre nós. Ele se tornou servo, ele nasceu numa estrebaria. Jesus se tornou humilde, se esvaziou de si mesmo, como vai dizer em Filipenses capítulo 2, não é? E se tornou como um de nós. E ainda serviu, lavou os pés dos apóstolos, né? Foi açoitado, foi cuspido, foi chamado de beberrão, de glutão, de endemoniado. Jesus sofreu afrontas, toda essa humilhação que ele sofreu, porque nos amou de tal maneira. Então, aqui, tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos. Poderia falar tantas outras coisas, irmãos, mas o nosso tempo, ele é pequeno. O que eu quero deixar aqui para os irmãos, finalizando, né, essa parte também da salvação, é que enquanto houver um Deus eterno, os salvos viverão, porque Deus é eterno e a sua salvação é eterna. Jesus nos garantiu a vitória da eternidade na cruz do Calvário. Todos aqueles que olharem para Jesus, Jesus vai dizer isso para Nicodemos, né, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Deus nos garantiu vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o que nós temos que fazer então? Reconhecer esse Jesus maravilhoso, que morreu por nós e que nós
é que éramos para estar no lugar de Jesus, que éramos para estar ali, sofrer tudo que ele sofreu, toda a maldição, Jesus levou sobre si, para que nós então pudéssemos desfrutar da vida eterna. Irmãos, que Deus abençoe. O tempo urge, né? Passou tão rápido, e eu quero muito mesmo que você possa aproveitar e que você possa estudar mais e mais a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos estar estudando cada vez mais a palavra do Senhor, porque eu vou dizer para vocês, irmãos, é necessário nascer de novo e é necessário crermos que aquele Deus que enviou seu Filho amado, esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho amado para nos dar salvação, está diante de nós e que nós possamos abraçar essa salvação com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque ela foi um presente dado por Deus. E olha que eu vou dizer para vocês, presente, é tão bom ganhar presente, né? Como a salvação, então, não é? E outra coisa, irmãos, salvação não se perde, lembrando disso, não é? Eu queria finalizar aqui dizendo o seguinte, Jesus vai dizer também sobre condenação. Aquele que não crê já está condenado. Então veja, já há, na verdade, uma condenação antes do fim dos tempos. As pessoas que não creem em Jesus aqui, elas já estão condenadas, não é? Então, nós que cremos, já passamos da morte para a vida. Esse é o maior presente que alguém pode ter nessa vida. Saber, irmãos, que nós temos vida eterna e essa vida jamais se acabará. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa desfrutar dessa humilde explanação e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém.